E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, mais uma aula de matemática para o sexto ano. Então vamos comigo, hoje nós vamos estar falando sobre as frações. Durante a semana vocês viram operações com frações, certo? Adição, subtração. Nessa aulinha de hoje eu vou estar resolvendo problemas a respeito da multiplicação de frações. E na nossa próxima aula, deixa em segredo, eu falo daqui a pouco, tá? Vamos multiplicar frações. Então, pessoal, sobre as frações que vocês já viram bastante aqui durante a semana, né? Já estamos aqui na nossa sexta-feira, o nosso último dia de aula aqui. Então, a nossa habilidade aqui é a habilidade 35. Ela vai falar aqui que nós vamos resolver e elaborar problemas que envolvam a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão com números racionais positivos aí na representação fracionária. Vamos estar falando sobre fração. Na minha aula específica, que vocês vão ver aqui agora no próximo slide, eu vou estar falando sobre a multiplicação de frações, ok? Então, observe aqui qual que é a expectativa de aprendizagem. Resolver problemas que envolvam a adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária, ok? Tem as 4 operações aqui. Mas, como durante a semana vocês viram a adição com um professor, viram a subtração com outro, a multiplicação e a divisão vai estar comigo. Nessa aula em específico, estarei falando somente sobre a multiplicação de frações, resolvendo problemas aqui, vamos fazer várias questões e na nossa próxima aula, depois do intervalo, vamos estar falando sobre a divisão, tá bom? Então, fiquem aí, não percam nenhum detalhe da aula. Falaremos aqui sobre a multiplicação. Então, vamos iniciar, né? Primeiro, antes de tudo, eu não posso falar sobre a multiplicação de fração sem antes lembrar para vocês, recordar, é óbvio que eu sei que vocês já estão aí por dentro do assunto de fração, mas eu preciso recordar sobre os termos, sobre o que forma ali uma fração. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou colocar o exemplo aqui, ó, vamos lembrar aí das partes de uma fração e como é realizada aí a sua multiplicação. Nós temos aqui, ó, uma fração, eu coloquei o número 2 ali, uma barrinha e o número 5, é um exemplo de fração, não é verdade? Aquele número 2 ali, que está lá em cima, ele está no nosso numerador da fração. Nós chamamos aquela partezinha de cima ali, nós chamamos ela de numerador, tá certo? Então, você vai observar aí, ó, esse 2, essa parte que fica em cima na fração, é o numerador, como vocês já viram durante a semana e em outras aulas aí também comigo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, não foi? E o número 5 ali, ele é chamado de denominador. Vocês lembram disso? Denominador, aquela partezinha que fica embaixo da fração. Não é verdade? Então, já conhecemos aqui o numerador, já conhecemos o denominador. Então, a gente vai estar utilizando essas duas palavrinhas aqui na multiplicação de frações. Beleza? Para realizar a multiplicação entre frações, o que nós devemos fazer? O que foi que vocês aprenderam durante essa semana? Vocês resolveram alguma questão sobre multiplicação de frações? O que a gente precisa fazer para multiplicar aí 2 ou mais frações, né? Na verdade, não precisa ser só 2. Posso multiplicar 3, 4 frações, como vocês vão estar observando aqui durante essa aula, tá certo? Então, para que eu faça a multiplicação entre as frações, nós devemos o quê? Nós devemos multiplicar o numerador pelo numerador. Estou tratando aqui de 2 frações específicas. Eu tenho uma fração aqui de um lado, uma fração do outro. Para que eu multiplique essas 2 frações, eu tenho que pegar o numerador da primeira, multiplicar pelo numerador da segunda. E depois, vou multiplicar o denominador da primeira pelo denominador da segunda. Então, vocês vão observar aqui, ó, multiplico o numerador pelo numerador e também multiplico o denominador pelo denominador. Traduzindo, é o número de cima vezes o número de cima, o de baixo vezes o número de baixo, ok? Então, vamos lá, continuando. Já sabe como é que faz a multiplicação? De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vamos lá, então. Vamos realizar algumas multiplicações, né? Então, como eu sei que vocês já estão espertos aí sobre as frações, eu vou responder aqui alguns exemplos e depois eu faço aquele velho esqueminha, eu dou um tempinho para que vocês respondam aí no seu caderninho. Então, já vai pegando aí o seu caderno, vai pegando o seu lápis, a sua caneta, já tem uma tarefinha aqui para vocês, tá bom? Então, vamos realizar as multiplicações abaixo. Eu coloquei aqui letras A e B, além da letra C. 3 multiplicações aqui para que nós possamos treinar a multiplicação entre frações, tá certo? Vamos treinar aqui essas multiplicações. Então, essas 3 aqui eu vou fazer
Depois eu boto uns aqui para que vocês façam, tá bom? Então, na letra A eu tenho aqui, ó, a fração 2/3 vezes 1/5. Eu preciso multiplicar essa primeira pela segunda fração. Lá na letra B eu tenho 3/2, lembra como é que lê a fração, né? Já ensinei isso para vocês. 3/2 vezes 7/5. E lá na letra C eu tenho 5/7 vezes 8/7. Então, nós vamos estar fazendo aqui essas multiplicaçõezinhas agora. Qual que é a regrinha para multiplicar a fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai aparecer para você, lá na letra A, o número 2 vezes o número 1, e aqui embaixo, o número 3 vezes o número 5. Então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas quanto que é mesmo 2 vezes 1? Muito fácil, né? 2. E quanto que é 3 vezes 5? 15. Então, quanto que é o resultado dessa nossa multiplicação? 2/15. Lembra? Avos. Quando passou do 10 ali, você vai ler avos. Então, 2/3 vezes 1/5 resulta em 2/15. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra B. Lá na letra B eu tenho aqui, ó, 3/2 vezes 7/5. Então, preciso pegar o numerador vezes o numerador, o denominador vezes o denominador. Então, 3 vezes 7, 2 vezes 5. Olha o que está aparecendo aí para você. 3 vezes 7, 2 vezes 5. Quanto que é mesmo 3 vezes 7? Vamos lá. 7, com mais 7, 14, com mais 7, 21, né? Então, vai aparecer 21 ali em cima. 2 vezes 5. Ah, o 5 duas vezes. 5, com mais 5, 10, né? Então, olha só. O que vai aparecer aí para vocês? 21 lá no numerador, 10 lá no denominador. Pronto, só isso. Muito simples. Já fizemos a letra B de bola. E a letra C? O 5 vai multiplicar o 8, o 7 vai multiplicar o outro 7. Então, vamos lá, né? 5 vezes 8, 7 vezes 7. Quanto que é mesmo 5 vezes 8? 40, né? E 7 vezes 7? 49, né? Então, vai aparecer aqui, ó, 40 no numerador, 49 no denominador. Então, nós temos aqui o resultado da nossa letra C. Entenderam como é que se faz uma multiplicação entre frações? Bem simples. Uma coisa importante, você precisa realmente aprender a multiplicação entre frações para que a gente utilize isso aqui na divisão. Olha só a dica que eu já estou dando para vocês. Lá no assunto de divisão entre frações, nós utilizamos tudo isso aqui, ó. Nós utilizamos a multiplicação entre frações. Então, se não aprender isso aqui, não vai fazer a divisão. Se aprender isso aqui, possivelmente fará a divisão, tá certo? Então, bem simples. Viram aqui as letras A, B e C. Vamos colocar aqui uma nova situação para que vocês aí respondam agora, tá bom? Ao lado das figuras está representada aí a fração referente às partes pintadas. Faça a multiplicação entre essas frações. Veja só. Eu vou colocar uma figurinha aqui, vou colocar outra figurinha ali. O que disse aqui o texto? Ao lado das figuras, está observando aí as frações, né? Ao lado das figuras está representada a fração referente às partes pintadas. Por exemplo, essa figurinha aí que está aparecendo na cor vermelha, tem 3 partes pintadas de um total de 4, por isso que ficou 3/4. Na figurinha azul, tem 2 partes pintadas de um total de 3, por isso que ficou 2/3. E na figurinha rosa, tem 5 partes pintadas de um total de 8, na figurinha verde tem uma parte pintada de um total de 3. O que nós queremos fazer aqui? A multiplicação entre essas frações. Lá na primeira figura e na segunda figura. 2 imagens aí, vocês vão multiplicar as 2 frações da primeira imagem, depois vocês vão multiplicar as 2 frações da segunda imagem. Eu vou marcar 30 segundinhos aqui para vocês. Enquanto vocês fazem isso aí, eu vou tomar uma aguinha. Volto já já, tá bom?
Prontinho, vamos lá? Já estou de volta aqui, já passaram em 30 segundinhos. Questões bem simples aqui, eu acredito que vocês já conseguiram fazer essas multiplicações, tá certo? Então, eu vou pegar ali a nossa primeira fração, que é 3 quartos, e multiplicar pela segunda fração, que é 2 terços. Veja só, 3 quartos vezes 2 terços. Como é que é a regrinha para multiplicar frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá certo? Então, número de cima vezes de cima, número de baixo vezes de baixo. 3 vezes 2, 4 vezes 3. Só que eu lembro de uma coisa, 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 3 dá 12. Mas eu já deixei um sinalzinho de igualdade aqui, né? Após essa fração. Isso significa que não terminei ainda. Eu vou fazer alguma coisa a mais. Além disso aqui, eu vou fazer alguma outra coisa. O que seria essa outra coisa, Leonardo? Seria simplificar. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, 6 e 12, eu consigo dividir esses dois números por um mesmo número? O número 6 e o número 12. Pense aí, junto comigo. Eu consigo dividir eles por 2, não consigo? 6 e o 12 consigo dividir por 2. Mas vamos pensar um pouco, vamos pensar além disso. Leonardo, eu consigo dividir o 6 e o 12 por 3. Por 3, ó, 3 aqui. 6 dá para dividir por 3 e 12 também. Leonardo, eu pensei mais um pouquinho, eu consigo dividir eles por 6. Dá para dividir o 6 pelo 6, que dá 1. Dá para dividir o 12 pelo 6, que dá 2. Então, o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esses dois números aqui pelo maior número possível, que no caso será o 6. Nós estamos simplificando a nossa fração. Se eu dividir o 6 e o 12 pelo 6, vai ficar 1 meio. Então, a multiplicação de 3 quartos por 2 terços resulta em 1 meio após fazer a simplificação, ok? Então, chegou em uma fração, lá no resultado final, se der para simplificar, faça isso, tá bom? Vamos para a nossa segunda imagem. Eu tenho ali 5 oitavos e 1 terço. Preciso multiplicar elas duas, ok? 5 oitavos vezes 1 terço. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Opa! 5 vezes 1, 8 vezes 3. Ora, mais 5 vezes 1 dá 5. E 8 vezes 3 dá quanto? 24. Então, você vai encontrar aqui, ó, 5 no numerador e 24 no denominador. Percebam que aqui, ó, já nessa situação, não tem como eu simplificar. O número 5 e o número 24, eu não consigo dividi-los por um mesmo número, tá certo? Então, já é o nosso resultado aqui. O produto de 5 oitavos por 1 terço dá 5,24 avos. Beleza? Podemos ir para a nossa próxima questão, não é verdade? Então, vejam aqui a próxima. Escreva a fração referente às partes pintadas. Ó, lembra da questão anterior. Vou voltar aqui. Olha a questão anterior inteira aqui. Direitinha, bonitinha. Memoriza isso aqui. E vamos fazer isso aqui na outra questão também. Essa daqui eu fiz, tá? Vou deixar vocês fazendo a outra. Escreva a fração referente às partes pintadas. Primeiro você vai escrever uma fração que representa as partes pintadas. E depois faça a multiplicação entre essas frações. Então, eu vou botar aqui essa figurinha para vocês. Olha que legal ela se formando aí, ó. E eu vou colocar a outra figurinha para vocês. Então, vocês vão escrever aí a fração que representa as partes pintadas. Posteriormente, vocês irão fazer a multiplicação entre essas frações. E aí eu vou marcar 1 minuto para que vocês façam isso e já estou contando o tempo.
Então, galerinha, estou de volta, vamos lá, deu tempo de fazer aí, que sobrou tempo, não é verdade? Então, escreveram a fração referente a cada uma das partes pintadas, não é verdade? A cada uma das figuras. Na primeira, vocês com certeza escreveram aí 2/7, não é verdade? 2 no numerador, porque tem duas partes pintadas, 7 no denominador, porque é o total de partes que a figura foi dividida. E na segunda, vocês escreveram com certeza 5/7. E aí, o que eu pedi para que vocês fizessem? Multipliquem essas duas frações. Então, vamos fazer a multiplicação aqui entre elas. 2/7 vezes 5/7. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 7, 49. 10 sobre 49. 10, 49 avos. Ok? Podemos ir para a nossa próxima questão. Então, vamos lá. Marta, ela tem um negócio onde vende ovos em embalagens de 1 dúzia. Então, na embalagem lá vem 1 dúzia de ovos. Um dos seus clientes, ela pede apenas 5/6 de 1 dúzia. Ó. Um dos clientes não quer a dúzia inteira, ela quer 5/6 daquela dúzia. Quantos ovos Marta terá que separar? Já sabemos aí que é um probleminha já diferente, né? A cliente, ela vai pedir 5/6 da dúzia. A dúzia significa 12, não é verdade? Então, a cliente, ela só quer 5/6 de 12. De significa multiplicar. Então, o que nós vamos fazer aqui? 5/6 vezes 12. Mas, Leonardo, se nós estamos trabalhando com a multiplicação entre frações, não seria melhor transformar esse 12 em uma fração? Sim. E sabe o que eu vou fazer para transformar ele em uma fração? Eu vou botar o número 1 embaixo dele. Pronto, já virou uma fração. 5/6 vezes 12 sobre 1. Pronto. Deixei ali, já resolvi o problema. Multiplico o numerador pelo numerador, multiplico o denominador pelo denominador. Quanto que é 5 vezes 12? Eu acho que é 60. E você? Também? Vai lá. 5 vezes 12, 6 vezes 1. 5 vezes 12 dá 60, 6 vezes 1 dá 6. Só que se eu pegar o número 60 e dividir pelo 6, dá 10. Não é verdade? Isso quer dizer que a cliente aí da dona Marta, ela vai querer 10 ovos. Ela não quer a dúzia completa. Ela quer 5/6 de 1 dúzia. É como se você fosse pegar a dúzia, dividir em 6 partes iguais e a cliente queria 5 daquelas partes, tá certo? Então, é mais ou menos isso. A cliente ela vai ficar aí com 10 ovos. Então, portanto, a Marta deverá separar 10 ovos para essa ou para esse cliente. Ok? Bem simples essa questão. Do jeito que nós fizemos ela aqui, a gente vai estar fazendo uma outra questão. Então, acompanha aí. Carlos gosta muito de cozinhar. E ele vai usar aí 3/4 de 1 quilo de farinha para fazer um bolo. 3/4 de 1 quilo de farinha para fazer um bolo. Um bolo, ele usa 3/4 do quilo de farinha. De quantos quilos de farinha ele vai precisar para fazer 3 bolos e meio? Ora, um bolo, ele utiliza 3/4, né? Não é a sala, são os quartos mesmo. Um bolo, ele utiliza 3/4. E para ele fazer 3 bolos e meios, ele precisa de quantos quilos de farinha? Vamos fazer o mesmo raciocínio da questão anterior? Eu vou pegar aqui 3/4, que é o que ele utiliza para fazer um bolo, e vou multiplicar por 3,5. Mas por que 3,5, Leonardo? Porque ele vai fazer agora 3 bolos e meio. Para eu representar 3 bolos e meios, em número decimal, eu coloco 3,5. 3 bolos e a metade de um bolo, por isso que fica 3,5. Então, eu preciso pegar o 3/4 e multiplicar pelo 3,5, tá certo? Só que, Leonardo, eu preciso transformar esse 3,5 em uma fração. Vamos pensar aqui. O que é 3,5 na verdade? Você concorda comigo que 3,5, vamos trazer para o dinheiro, R$ 3,50, né? 3,5. Você concorda que R$ 3,50 é a mesma coisa de você pegar R$ 7,00 e dividir por 2? Quanto que é R$ 7,00 dividido por 2? Não dá 3,50? Então, ao invés de escrever 3,5, eu vou escrever a fração 7/2. Então, olha só, 3/4 vezes 7/2. É a mesma situação que está lá no início, só transformei 3,5 para 7/2, ok? E agora ficou simples, eu preciso fazer a multiplicação. Então, 3 vezes 7 dá igual a 21, 4 vezes 2 dá igual a 8. 21 sobre 8. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero descobrir aqui quantos quilos de farinha. 21 sobre 8 quilos de farinha. Que medida estranha, Leonardo. Vamos colocar isso aqui em um número decimal para melhorar isso aqui, ó.
Se você aí na sua casa pegar o número 21 e dividir pelo número 8, você vai encontrar 2,625 quilogramas. Então, é quase 3 quilos, mas não chegou a 3 quilos, tá certo? Portanto, o Carlos ele vai precisar de 2,625 quilogramas de farinha para fazer os 3 bolos e meio, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Veja só aqui, vamos estar agora eliminando fatores iguais. Lá quando a gente estava simplificando, nós podemos fazer aquela simplificação de uma outra maneira. Eu vou mostrar para vocês agora. Quando as frações que serão multiplicadas apresentam o mesmo termo no numerador e no denominador, este número ele pode ser eliminado dividindo-o por ele mesmo ou simplesmente cortando, né? Fazendo assim de uma forma mais direta. Veja só. 2/3 vezes 3/5. Ó, eu tenho que multiplicar aquelas duas frações. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Está aparecendo o número 3 no numerador de uma fração, o número 3 no denominador da outra fração. O que nós vamos fazer? Se são iguais, nós vamos eliminar eles. Eu vou cortar aquele 3 bem ali, eu vou cortar aquele outro 3 bem ali, ó. Veja só. Vou fazer de duas formas. Antes de cortar eles, eu vou fazer da forma normal. 2 vezes 3 e 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 5 dá 15. Aí eu lembro que o número 6 e o número 15, consigo dividir eles por 3, não consigo? Quanto que é 6 dividido por 3? É 2. E quanto que é 15 dividido por 3? É 5. Então eu chego aqui na resposta 2/5. Olha só, eu precisei fazer esse processo inteiro para eu chegar em 2/5, não é verdade? Mas eu estou lendo aqui o título, Leonardo, eliminação de fatores iguais. Por que você botou isso aí e não eliminou? Vamos eliminar agora nesse espaço aqui embaixo. Veja só, vou repetir aqui. Nesse caso não foram eliminados fatores, mas eu vou repetir ali a mesma situação e eu vou eliminar fatores iguais. Veja só, ó, eu vou cortar aquele 3 que está lá em cima, vou cortar aquele 3 que está lá embaixo. Eu posso fazer isso, porque tem um no numerador e outro no denominador, são iguais, eu corto. O que sobrou aí? Sobrou um número 2 em cima, sobrou um número 5 embaixo. Pronto, ó, 2/5, os fatores iguais foram eliminados. Perceba que eu cheguei na mesma resposta de uma forma bem mais rápida, não foi isso? Então, a gente vai estar fazendo isso aí a partir de agora, beleza? Vamos ver aqui, então, alguma situação. Suzana estava organizando seus esmaltes e percebeu que das 12 cores que ela tinha, 2/3 eram da marca Alfa. Quantos esmaltes Alfa Suzana possui? Ela possui 2/3 de 12. 2/3 dos 12 são da marca Alfa. Então, 2/3 vezes 12, certo? Lembra que eu vou botar o número 1 ali embaixo daquele 12, só para ficar melhorzinha a nossa fração? 2/3 vezes 12 sobre 1. Multiplica o 2 vezes o 12, vai dar 24. E o 24 sobre 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Dividir 24 por 3 dá uma divisão exata. De 24 dividido por 3 dá igual a 8, não é verdade? Então, ok, a Suzana, então, ela possui 8 esmaltes da marca Alfa, beleza? Vamos continuar aqui com as nossas questões. A escala numérica de um mapa, ela apresenta que a cada 1 centímetro de distância no desenho, tem-se uma distância real de 21/4 de quilômetro. 1 centímetro no desenho é o mesmo que 21/4 de quilômetros lá na realidade. Sendo a distância entre as cidades A e B representada no mapa como sendo 12 centímetros, determine essa distância real em quilômetros. Olha só, eu tenho 12 centímetros aqui, é a distância no mapa. Lembrando que cada centímetro equivale a 21 sobre 4, 21/4 de quilômetro. 1 centímetro, 21/4. 12 centímetros vai dar quantos quilômetros? Eu vou marcar aqui 40 segundinhos para que vocês respondam essa questão e eu volto, tá bom? Tempo esgotado, vamos lá para a resolução da questão. Espero que vocês já tenham acertado aí.
Então, observem aqui junto comigo que eu tenho que calcular aqui, ó, 21 quartos vezes os 12 centímetros. Cada 1 centímetro equivale a 21 quartos de quilômetro, então 12 centímetros eu vou multiplicar pelos 21 quartos. Vou colocar o número 1 ali embaixo para ficar um pouquinho mais bonitinho. 21 sobre 4 vezes 12 sobre 1. Eu preciso multiplicar eles, né? 21 vezes 12 e 4 vezes 1. Multiplicando o número 21 pelo 12 dá 252 e 4 pelo 1 dá 4. E eu consigo dividir 252 por 4. Quando vocês fizerem essa divisão em casa, vocês vão encontrar 63. Então, a distância aí entre as cidades A e B, que no mapa é representado por 12 centímetros, na realidade é representado por 63 quilômetros. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Veja só. Se ao invés de duas frações forem 3 ou 4, como é que nós faremos? Vocês viram que até agora eu só estava utilizando duas frações. Mas se tiverem 3 frações ou 4 frações, vamos ver o que acontece aqui. Olha só a letra A, olha só a letra B. Na letra A eu tenho 3 frações se multiplicando, na letra B eu tenho 4 frações se multiplicando. Então o que eu tenho que fazer? Mesmo procedimento. Eu vou pegar, multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Vejam só. 2 vezes 1 vezes 7, 3 vezes 5 vezes 2, tá certo? Multiplicando ali, mas perceba uma coisa, será que eu posso eliminar o 2 de cima com o 2 de baixo? Poderia, não poderia? Mas eu não fiz isso, eu vou deixar para fazer isso lá na letra B. Olha só, 2 vezes 1 vezes 7 dá 14. 3 vezes 5 vezes 2 dá 30. O número 14 e o número 30, como são números pares, eu posso dividi-los por 2, e ao dividi-los por 2, fica 7 no numerador, 15 no denominador, terminou, nós vamos para a letra B, ok? Letra B, vou multiplicar todo mundo ali de cima, vou multiplicar todo mundo lá embaixo, tá certo? 3, 7, 1 e 2. 2, 5, 3 e 5. Multipliquei, beleza. Leonardo, nós podemos fazer aqueles cortes que você estava fazendo agora? Com certeza. Tem o número 2 no numerador, tem o número 2 no denominador, vou cortar um com o outro. Tem 3 no numerador, também tem 3 no denominador, corto um com o outro. Então, veja só, vou eliminar esse 2 aqui com esse outro 2. Também vou eliminar esse 3 aqui com esse outro 3. O que sobrou no numerador? 7 vezes 1, que dá 7. O que sobrou no denominador? 5 vezes 5, que dá 25. Então, 7/25 avos é o resultado dessa questão. Vamos finalizar aqui com mais uma questão e aí eu libero vocês para tomar uma água e depois a gente volta, tá? Então, a figura abaixo ela representa o quintal da casa do Leonardo, onde ele observou que uma parte aí, ele reservou uma parte para plantar grama, que é aquela partezinha mais escura. Escreva a fração que representa a parte que possui grama e a fração que representa a parte que não possui grama. Depois, multiplique essas frações. A parte que possui grama é uma de um total de 4 partes, concordam? Então, a fração ali vai ficar 1/4. E o que não possui grama? 3, são essas mais clarinhas, de um total de 4. Então, 3/4. Depois, multiplique essas frações. Vamos multiplicar elas. 1/4 vezes 3/4. Eu preciso multiplicar o numerador vezes o numerador, na verdade, o denominador vezes o denominador. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Então, chegou nisso aqui, o que aconteceu? Acabou a nossa aulinha por hoje. Então, por hoje era só. Espero que vocês tenham entendido aí a multiplicação entre frações. Já eu estou de volta para falar para vocês a respeito da divisão entre frações. Não saia daí. Tchau, tchau. E aí, galera, estou de volta. Acabei de falar sobre multiplicação entre frações. Agora nós vamos estar falando um pouquinho aí da divisão entre frações, tá certo? Para encerrar nossa semana a respeito das frações, vocês já viram adição, subtração, multiplicação na aula anterior. Agora vamos estar falando sobre a divisão de frações. Espero que estejam todos bem, já deu tempo de tomar uma aguinha. Vamos lá continuar com a nossa aula.
Então, a nossa habilidade é a mesma da anterior, só que agora nós vamos estar falando aí sobre as divisões. Então, resolver elaborar problemas que envolvam aí adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais positivos na representação fracionária, ok? Então, a expectativa de aprendizagem, o que eu quero que vocês aprendam aí da sua casa, é resolver problemas que envolvam aí as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais. Mais especificamente aqui, a divisão, como está aqui destacado para vocês. Nossa segunda aula de hoje a respeito da divisão. Então, vamos estar fazendo divisão entre frações. Para não perder o costume, eu vou botar para vocês aqui o que significa cada parte da fração, né? Então, vamos lembrar das partes de uma fração. Nunca é bom, sempre é bom, na verdade, estar revisando um pouquinho, estar lembrando sobre as partes de uma fração, tá? Então, nós temos aqui a nossa fraçãozinha lá da aula anterior, 2/5, né? Esse número 2 aí, ele é chamado de numerador, esse número 5 aí, ele é chamado de denominador, não é isso? Vocês já lembraram isso aí? Então, o que será que precisa para a gente fazer a divisão entre frações? Para realizar a divisão entre frações, nós devemos. Lembra de uma coisa, acabamos de ver multiplicação, não foi? O que eu falei para vocês na aula de multiplicação? Se não aprender multiplicação, não vai fazer a divisão. Como eu sei que vocês aprenderam aí, todos vocês aprenderam a multiplicação entre frações, vai ficar fácil fazer agora a divisão. Então, o que nós devemos aqui utilizar? Nós precisamos repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Ok. Mas inverso, Leonardo? O que é esse negócio de inverso? O inverso de uma fração, ele é obtido aí trocando o numerador, pelo denominador e vice-versa. Como é que eu faço o inverso? Tem a fração. Dois números aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou trocar a posição deles. O numerador eu troco pelo denominador, o denominador eu troco pelo numerador. Então, ó, nós temos aqui uma troca. Isso aqui significa fazer o inverso de uma fração. Eu vou só trocar isso aqui. Imagina que eu estou dirigindo aqui, aí eu vou fazer uma curva, tá bom? Então, isso aqui é fazer o inverso de uma fração, fazer essa troca, ok? Então, vamos lá então fazer aqui algumas coisinhas. Observe algumas frações e os seus inversos. Para quem não entendeu a questão da voltinha aqui, eu vou colocar aqui uma fração e o inverso dela. 2/3. O que é o inverso da fração 2/3? Troca a posição dos números. Como é que vai ficar? 3/2, ok? Fiz o inverso, beleza? Mais um exemplo. 5/7. Quero o inverso dessa fração. Como é que vai ser o inverso de 5/7? Troca, fica 7/5, beleza? Mais uma. 3/10. Vou trocar, fica 10/3. Então, tenho certeza que agora todos aí já sabem como é que faz o inverso de uma fração. Só trocar a posição dos números, beleza? Fez isso, tranquilo. Vamos utilizar isso aqui em todas as divisões de frações, beleza? Vamos lá. Realize agora as divisões abaixo. Vamos botar aqui a letra A, letra B e a letra C. E eu vou fazer essa daqui com vocês, depois eu vou dando um tempinho para que vocês façam aí em casa e eu só confiro a resposta, tá bom? Então, na primeira ali eu tenho 2/3 dividido, aqueles dois pontinhos ali, significa uma divisão. Então, 2/3 dividido aí por 1/5, beleza? Lá na segunda eu tenho 3/2 dividido por 7/5 e na letra C eu tenho 5/7 dividido por 8/7. Vamos aqui fazer essas divisões. O que eu preciso lembrar? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, observa na letra A. Eu repeti a primeira, 2/3. Estou multiplicando pelo inverso da segunda. A segunda era o 1 no numerador, o 5 no denominador. Troquei, ficou 5 e 1. Pronto. Repeti a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui com a corzinha verde aí na sua tela, agora passou a ser uma multiplicação entre frações. Lembra que eu falei para vocês que o assunto de multiplicação é essencial na divisão? Pronto! A partir daqui vai ser só multiplicação. Olha como é fácil uma divisão entre frações. Você vai repetir a primeira e vai multiplicar ela pelo inverso da segunda. Quando você armou isso aqui, passou a ser a multiplicação que nós vimos na aula anterior. Como é que faz a multiplicação? O número 2 vezes o número 5, numerador vezes numerador. O número 3 vezes o número 1, denominador vezes denominador. Então, vamos lá, né?
2 vezes 5, 3 vezes 1. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 1 dá 3. Acabou, já fizemos aqui a nossa letra A. Beleza? Letra B. 3 meios dividido por 7 quintos. O que eu faço? Repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, olha só como é que vai ficar. 3 meios vezes 5 sétimos. Ó, fiz o inverso da segunda. Pareceu isso aí na sua telinha? Você percebeu que agora é uma multiplicação? Multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Não é isso? Então, 3 vezes 5 e 2 vezes 7. Realiza as multiplicações, nós vamos encontrar aí 15 14avos. Beleza? Não é simples a divisão de frações? Pronto, vamos para a letra C. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5 sétimos vezes 7 oitavos. Podemos simplificar ali, será? Tem um 7 no numerador, outro 7 no denominador. Podemos, né? Eu posso cortar um 7 ali de cima com um 7 de baixo? Posso. Se você quiser fazer isso daí, fica à vontade, tá? Dessa vez eu multipliquei. 5 vezes 7 e 7 vezes 8. Ora, 5 vezes 7, 7 vezes 8. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 8, 56. Quando eu fiz as multiplicações sem simplificar, eu cheguei em números grandes aqui. Mas eu percebo que 35 e 56, eu consigo dividi-los pelo 7. Então, eu tenho que fazer isso. Dividir o 35 pelo 7 e dividir o 56 pelo 7. Ao dividir, nós vamos encontrar 5 oitavos. Então, esse é o resultado da letra C. Ok? Quem não entendeu ainda, nós temos as próximas questões, tá bom? Vamos lá. Escreva a fração referente às partes pintadas e depois faça a divisão entre essas frações. Vou colocar as figuras aqui, vocês já viram essas figuras. Eu quero que vocês escrevam as frações que representam a parte que está pintada, na primeira e na segunda. Tendo posse dessas duas frações, vocês vão dividir elas, tá bom? Eu vou marcar aqui 30 segundinhos para que vocês escrevam essas frações e dividam. Já estou contando. Pronto, essa aqui era bem simples, já deu tempo aí suficiente. Vocês escreveram a fração que representa a parte pintada lá na primeira figura, vocês escreveram aí com certeza 2 sétimos. E lá na figura de baixo, com certeza vocês também escreveram 5 sétimos. Escreveram as frações que representam as partes pintadas, agora vocês vão fazer o quê? Dividir elas. Vou pegar a primeira e dividir pela segunda. Então, veja só como é que vai ficar. 2 sétimos dividido por 5 sétimos. Então, para eu dividir duas frações, eu vou ter que repetir a primeira e multiplicar ela pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer isso. Repetir a primeira e a multiplico pelo inverso da segunda. Percebam ali, ó, também apareceu um 7 no numerador, um 7 no denominador. Posso simplificar ou posso multiplicar e deixar para simplificar no final. Da forma que vocês acharem melhor, vocês fazem. Então, 2 vezes 7 e 7 vezes 5. Eu lembro que 2 vezes 7 dá 14. E que 7 vezes 5 dá 35, tá bom? Dessa vez aqui eu não simplifiquei, mas eu quero que vocês percebam que o número 14 e que o número 35, vocês podem dividir por 7 e façam isso em casa. Divide o 14 pelo 7, divide o 35 pelo 7. Sabe o que vocês vão encontrar? Esse 2 no numerador e esse 5 no denominador, beleza? Então, é só concluir aí, é só simplificar essa fração. Vamos lá para a nossa próxima. Observe essa figurinha, bem parecida com a que nós vimos na aula anterior, na verdade. Essa figura aí, mais uma vez ela está representando lá o quintal da casa do Leonardo, né? Não sei quem é esse Leonardo aí, onde ele reservou uma parte para plantar grama, que é essa partezinha mais escura. Quero que vocês escrevam a fração que representa a parte que possui grama e a fração que representa a parte que não possui grama.
depois faça a divisão entre essas frações. Como essa figurinha já está um pouquinho parecida com a da aula anterior, eu vou fazer essa aqui com vocês, tá bom? Então, a parte que contém grama é uma única parte, que essa aqui está mais escura. É uma parte de um total de 4. A figura foi dividida em 4 partes. Então, você escreve a fração que representa 1/4. A fração que representa a grama é 1/4. E aqui não tem grama. Tem quantas partes ali que estão em branco ali, que não foram plantadas grama? 3, não é verdade? 3 de um total de 4. Então, você escreve também 3/4. Fez isso, vocês têm agora as duas frações. Tendo posse das duas frações, vocês vão fazer o quê? A divisão entre elas. Vocês vão dividir as duas frações. Então, eu vou pegar ali, ó, 1/4 e vou dividir pelo 3/4. 1/4 dividido por 3/4. Na divisão, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha só, 1/4 vezes 4/3. Lembra de uma coisa, para eu não precisar simplificar no final, eu posso cancelar, cortar, apagar, fazer qualquer coisa com um H, com esse 4 e esse outro 4. Eu vou excluir esses 4 daqui, ó. Se tem 4 no numerador e 4 no denominador, você vai cancelar eles, cortar eles, simplificar, dividir tudo por 4. Mais ou menos isso. Então, ó, aquele 4zinho lá de baixo e aquele outro 4zinho lá de cima, já era. Não existem mais. O que sobrou? Sobrou 1 no numerador e 3 no denominador. Então, nós teremos aqui 1/3, beleza? 1/3 é o resultado dessa nossa fração. Então, lá no quintalzinho do Leonardo, quando eu fiz aqui a divisão dessas duas frações, eu encontrei 1/3, tá certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Vejam aqui, ó, se ao invés de duas frações, eu passar a ter aí 3 ou 4 frações. Vocês perceberam que as questões anteriores, todas elas, eu estou utilizando apenas duas frações, não é verdade? E se ao invés de duas eu tiver 3 ou 4? Se eu tiver que dividir 3 frações, 4 frações, 5 frações, e aí, Leonardo, vai ficar mais complicado? Não, vai ser o mesmo procedimento. Ó, veja só o que eu estou falando, vai ser o mesmo processo. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos e vou marcar aqui um minutinho para que vocês tentem fazer. Antes de eu fazer, eu marco um minutinho e vocês fazem. Ó, eu vou dividir 3 frações lá na letra A, vou dividir 4 frações na letra B. O que eu preciso fazer, Leonardo? O mesmo procedimento. Então, eu vou marcar um minutinho aqui, vocês vão fazer o que a gente vem fazendo nas questões anteriores. Já está valendo. Conseguiram fazer as divisões aí? Nós temos aqui a letra A, dividir 3 frações, e a letra B, dividir 4 frações. Todas seguidas aqui uma da outra, né? Como eu falei para vocês, o processo ele é o mesmo das anteriores. Nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso das demais. Então, ó, veja só na letra A. A primeira, eu repeti 2/3. Percebam que as outras duas frações, eu fiz o inverso delas, ó. Repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso das demais. Então, ó, repete só a primeira. As outras vocês vão fazer no inverso. Fez isso, pronto, você chegou na multiplicação.
E a multiplicação, como nós vimos na aula anterior, é bem simples, é só multiplicar todos os numeradores e também multiplicar os denominadores. Se for possível fazer uma simplificação, vocês podem escolher fazer antes de multiplicar ou fazer depois da multiplicação, beleza? E aí já fica ao seu critério. Então, repeti a primeira fração, fiz o inverso das outras duas frações. Teremos agora que multiplicar. Então, observem aí que eu vou multiplicar o 2 pelo 5 pelo 2. E lá no denominador, o 3 pelo 1 pelo 7. Então, multiplicando aqui lá no numerador, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 2, 20. No denominador, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 7, 21. Então, olha só a nossa resposta, 20, 21 avos. Ok? Essa foi a resposta da letra A. Já na letra B, nós tínhamos aí 4 frações. Eita, Leonardo, tu também gosta de complicar, né? 4 frações, olha só. Eu vou repetir a primeira, que é 3 meios, e as demais eu vou fazer o inverso, não é isso? Já pegaram aí as manhas? É isso mesmo. Repete a primeira, inverte todas as outras. Inverte todas as outras, tá? Inverte as outras. Então, repete a primeira, inverte todas as outras. Fez isso, gerou uma multiplicação, não é verdade? Tendo aqui a multiplicação na telinha de vocês, já fica fácil, né? Vou ter que multiplicar os numeradores, vou ter que multiplicar os denominadores. Então, eu tenho certeza que vocês fizeram isso aí na casinha de vocês. 3 vezes 5, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 7, vezes 1, vezes 2. Multiplicaram e encontraram 225 no numerador e 28 no denominador. Prontinho, nós já temos aqui a divisão entre 3 frações, entre 4 frações. Se fosse entre 5 frações, vocês saberão fazer agora. Ok? Bora lá para mais uma questãozinha aqui. A gente tem bastante tempo hoje aqui. Então, observe outra maneira de representar uma divisão entre frações. Veja só. Vocês perceberam, quero que vocês observem aqui, ó, que eu estou representando a divisão entre frações com esses 2 pontinhos, não é verdade? A primeira, 2 pontinhos, a segunda. Se tiver uma outra, também boto os 2 pontinhos, certo? Mas nós também temos uma outra forma, uma outra maneira de representar a divisão entre frações, tá certo? Qual será essa outra maneira, Leonardo? Não complica as coisas, cara. Tenho que fazer isso, né? Vou colocar uma imagem aqui para vocês, olha só. Isso que está aparecendo aí na sua telinha, bem grande mesmo, também é uma divisão entre frações. É uma outra forma de representar a divisão entre frações. Perceba que você tem uma fração em cima e você tem uma fração embaixo, não é verdade? Lá nos exemplos anteriores, para representar a divisão entre frações, eu botava 2 pontinhos, que representa a divisão. Nesse aqui, os 2 pontinhos foi substituído por essa barrinha aqui do meio, tá? Mas não vai mudar muita coisa não, a forma de responder é a mesma. Essa de cima aqui é a primeira fração, que é aquela que você repete. Essa de baixo aqui é a segunda fração, que é aquela que você inverte, entendeu? Repete a de cima, inverte a de baixo. Fez isso, vocês depois vão multiplicar. Então, se vocês veem alguma coisa desse tipo aí, estiverem olhando um livro, na internet, qualquer coisa, e ver algo desse tipo aqui, trata-se de uma divisão entre frações, tá certo? Você deve repetir lá a primeira e a multiplicar pelo inverso da segunda. Então, como eu tenho certeza que vocês já entenderam o que eu estou falando aqui, eu vou marcar 40 segundinhos aqui para que vocês façam essa divisão. Você vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Se precisar simplificar, faça isso, tá bom? Estou contando.
Então é isso, pessoal. Vamos lá, continuar aqui a nossa questãozinha. Vou repetir aqui a primeira fração, como eu tenho certeza que vocês fizeram aí na casa de vocês. E nós vamos multiplicar ela pelo inverso da segunda. Então, vamos organizar isso aqui para ficar mais bonitinho. A primeira, repetir, 15 quartos. Apareceu o sinalzinho de vezes, né? Porque a nossa multiplicação, lá na divisão, aparece também uma multiplicação. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Lá na segunda, eu tinha o 5 no numerador, ele ficou agora sendo denominador. Eu tinha 2 no denominador, ele passou a ser numerador. Isso é o inverso. Pronto, vamos agora multiplicar o 5 vezes o 2 e o 4 vezes o 5. O 15 vezes o 2, desculpa, e o 4 vezes o 5. 15 vezes 2 eu sei que dá 30 e 4 vezes 5 eu sei que dá 20. Só que assim, 30 e 20, nós podemos simplificar esses dois números, não podemos? Podemos. Vocês conseguem perceber que dá para dividir por 10 em cima e embaixo? O 30 eu consigo dividir por 10 e o 20 também consigo dividir por 10, não é verdade? Podemos fazer isso, vai ficar 3 no numerador e 2 no denominador. Mas quando aparecer isso aqui, esse tipo de fração, terminando em zero nas duas, você corta o zero na de cima, corta o zero na de baixo e pronto. Ó, cortei o zero aí nas duas, sobrou só o 3 e o 2. Pronto, resolveu o problema, tá certo? Esse cortar zero em cima e cortar zero embaixo é a mesma coisa de dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo, tá certo? Então, não esqueçam que se você vê uma imagem desse tipo, uma questão com esse formato aqui, trata-se de uma divisão entre frações. Não se assuste mais, agora eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, tá bom? Vamos lá para mais uma. Agora é a sua vez, né? Já que eu fiz a anterior, faça a divisão representada nas imagens abaixo. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. Eu escrevi aí 3 divisões, tá certo? 3 divisões entre frações. Eu quero que vocês façam essas divisões. E se for possível, simplifique, tá bom? Como essa daqui são 3 itens, eu vou marcar 1 minuto para que vocês façam e eu volto para fazer com vocês. Enquanto isso, meu produtor vai me botar uma musiquinha aqui bem legalzinha para vocês, tá bom? Prontinho, galera, já passou um minutinho, tenho certeza que já deu tempo de fazerem as três divisões, não é verdade? Imaginei que seja A, B e C, já deu tempo de fazer todas, ok? Então, acredito que quando terminar essa aula de hoje, ninguém mais vai dizer que não sabe fazer uma divisão entre frações, de tantos exemplos que nós já estamos fazendo aqui. Então, primeira imagenzinha ali, 2/3 dividido por 7/5. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a primeira e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Fiz o inverso ali na segunda, ó. O 5 foi para cima e o 7 para baixo. Fiz isso, eu tenho que multiplicar o 2 pelo 5 e o 3 pelo 7, né? Numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 7 dá 21. Então, tá aparecendo aí para vocês 10, 21 avos. Beleza? A nossa fraçãozinha que está aparecendo ali no meio, né? A primeira, vou repetir, a segunda eu vou fazer o inverso, e aí multiplico. Então, 2/5 vezes 4/3. Agora eu vou multiplicar o 2 pelo 4 e o 5 pelo 3, não é verdade? Multiplicando o 2 pelo 4 vai dar 8, 5 pelo 3 vai dar 15, e nós temos aí 8/15. Beleza? E a nossa última aqui, ó, 9/5 dividido por 8/6, repete a primeira,
multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica o 9 vezes o 6 e o 5 vezes o 8. Quando eu multiplico 9 vezes 6 dá 54, 5 vezes 8 dá 40 e nós podemos dividir isso aí por 2. 54 e 40 são números pares, eu vou dividir eles por 2, chego em 27 no numerador e 20 no denominador. Pronto, já terminamos aqui essa questão. E vamos para a próxima, né? Já tem mais aí. Ao lado das figuras está representada a fração referente às partes pintadas. Escreva a divisão entre essas frações, faça a divisão entre essas frações. Então, vamos botar aqui as figuras, vocês já conhecem essas figuras aí. Tem as frações que representam as partes pintadas. O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar dividindo essas frações. Lá na nossa aula anterior, nós multiplicamos as frações, não foi? Nessa aula nós vamos fazer o quê? Vamos dividir essas frações. Então, não é a mesma coisinha da aula passada não, tá? Apesar de ser as mesmas imagens, nós vamos estar fazendo agora a divisão. Então, eu vou pegar ali a primeira, que é 3/4, dividir pela segunda, que é 2/3. Então, 3/4 dividido por 2/3, beleza? E aí eu lembro que para dividir fração, eu vou fazer o quê? Vou repetir a primeira, que é o 3/4, vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 3/4 vezes 3/2, ok? Ah, Leonardo, na hora da multiplicação já fica fácil. Você falou na aula anterior, numerador vezes numerador. Então, vai ficar 3 vezes 3. Denominador vezes denominador. Então, vai ficar 4 vezes 2, como está aparecendo aí na sua telinha agora. 3 vezes 3, 4 vezes 2. Mas quanto é mesmo 3 vezes 3? Ah, eu lembro que é 9. E 4 vezes 2 é 8. Acabou aqui esse nosso exemplo. Olha o exemplo de baixo. 5/8 e 1/3. Vamos dividir, ok? Então, peguei aqui, ó, já coloquei a fração aqui na sua formazinha de divisão. Para eu dividir, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Fiz o inverso da segunda, ficou 3 em cima, 1 embaixo, 3 no numerador, 1 no denominador. E agora gerou uma multiplicação. Nessa multiplicação, vamos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. 5 vezes 3 vai dar igual a 15, na verdade, e 8 vezes 1 vai dar igual a 8. Beleza? Tranquilo? Entendeu direitinho? Falta mais uma questãozinha, só mais uma questãozinha, tá? E aí eu libero vocês por hoje, tá bom? Aguenta aí mais um pouquinho, vou colocar a questão aqui, vou ler e vou dar um tempinho para que vocês façam. E aí eu volto e respondo com vocês, tá certo? Veja só aí essa questãozinha. Nós temos uma figura, tá? E nessa figura aí, ó, num primeiro momento ela foi dividida aí em 4 partes e eu pintei 3 delas. Num segundo momento, essa figura ela foi dividida em 8 partes e eu pintei aí 5 delas. Então, está representado na própria figura, ó. 3/4 lá em cima significa que tem 3 partes pintadas de um total de 4. 5/8 lá em cima significa que tem 5 partes pintadas de um total de 8, tá? Então, eu quero que vocês façam o que aí? Que vocês resolvam a operação indicada. Mas que operação indicada, Leonardo? Cadê esse negócio dessa operação aí? Vocês perceberam que tem um sinalzinho de divisão entre as duas figurinhas aí, entre os dois desenhos? Vocês conseguem notar um sinal de divisão? Conseguem, não é verdade? Olha o divisãozinho aqui, ó. Tá aqui, bonitinha para vocês. Então, a operação é uma divisão. Então, isso quer dizer que nós vamos dividir essas frações. 3/4 dividir por 5/8. Para eu dividir, o que é que eu faço? Repito a primeira e multiplico ela pelo inverso da segunda. Então, fiz o inverso ali, ó. O 8 foi lá para cima, o 5 foi lá para baixo, tá certo? E na hora de fazer isso aí, gerou uma multiplicação. Vamos multiplicar, então, o 3 pelo 8 e o 4 pelo 5. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 5 dá 20, né? 20 de Leonardo dá 20. Só podia ser. Dá para simplificar? Dá para dividir tudo por 2? Dá. Dá para dividir por um número maior? Também dá. Então, vamos simplificar isso aqui. Leonardo, por que ficou 6/5? Porque eu dividi tudo por 4. 24 dividido por 4 dá 6. 20 dividido por 4 dá 5. E acabou por hoje. Então, pessoal, por hoje era só. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho como que se faz uma divisão entre frações. Na aula anterior foi multiplicação, nessa aula agora, divisão. Eu tenho certeza que com a quantidade de exemplos que nós fizemos aqui, vocês estão preparados para resolver qualquer questão de multiplicação ou divisão de frações. Então, eu agradeço aqui a todos que estão aí me acompanhando e até a nossa próxima aula.
alunos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é nossa, o nosso espaço, o nosso momento de estudar a língua portuguesa. Eu sou a professora Débora Lívia e vou te acompanhar nessa viagem. Hoje nós faremos uma viagem pelo universo literário, vamos conversar um pouco sobre o texto poético e eu espero por você. Preparado? Pegou o caderno? Reuniu aí todos os materiais necessários? Ok? Caderno ok? Lápis ok? Caneta ok? Então, simbora, vamos lá. Olha só, gente, na aula de hoje nós iremos novamente revisar os conteúdos da semana, tá? E as habilidades que serão trabalhadas hoje são: a primeira, ler de forma autônoma, e eu já expliquei o que isso significa, eu acredito que vocês lembram, né? Ler de forma autônoma, selecionando procedimentos e estratégias de leituras adequados a diferentes objetivos, considerando ou levando em conta características dos gêneros e suportes. Ou seja, dito de outro modo, você não precisa de um apoio para ler. Você precisa ler e entender, compreender aquilo que está dito no texto. Né? Não apenas o que está exposto ali na materialidade do texto, mas também os sentidos que moram longe, né? As coisas que estão além daquilo que está dito, ok? Considerando os gêneros, as características do gênero textual, tá bom? E o suporte também, tá? Onde esse texto está localizado, onde eu encontrei o texto, foi em um computador, foi em um site, foi numa revista? Se foi numa revista, foi uma revista acadêmica, foi uma revista de fofoca? Então, tudo isso coopera, tudo isso dialoga com o texto, ok? Nós precisamos perceber esse texto dentro de um contexto, dentro do espaço onde ele foi colocado. A próxima habilidade trabalhada será interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros e semânticos também, tais como as figuras de linguagem, que são um tópico que nós iremos trabalhar com maior ênfase hoje. As figuras de linguagem estão destacadas aqui, né? Comparação e a metáfora, ok? O gênero em foco, como já foi dito, né, nos tópicos lidos, é o poema. Só lembrando que o poema é um gênero textual literário, que faz uso de uma linguagem bastante objetiva, correto? Não, a linguagem subjetiva, denotativa, não é mesmo? Não, a linguagem conotativa, sentido figurado, tá? Então, no gênero poema, nós temos uma liberdade muito grande, né, de significação e de sentidos a partir dos textos, das leituras que fazemos, certo? Aqui eu trouxe um exemplo para que nós iniciemos esse processo de percepção dos sentidos, né? Nós vemos aqui a seguinte cena, né? O personagem está quase caindo, né? E ele começa a gritar: acorda, Zé Lelê, rápido, acorda! E o Zé Lelê responde de longe: pra quê? Eu não estou dormindo. Né? Então, observe, nós acabamos de falar sobre efeitos sonoros, né? E na escrita é fácil, e observando o contexto, é fácil perceber que o personagem está caindo e está pedindo o quê? Acorda, objeto, né? Ele quer ali que o amigo ajude, né? De algum modo. E o outro personagem que não aparece, né? O Zé Lelé, ele... olha, eu não estou dormindo. Ele entende que é o verbo acordar. Então, essas possibilidades existem na língua portuguesa. É por isso, fazendo aqui um adendo, né, um comentário bem rápido, ou abrindo um parêntese, é por isso que nós precisamos estar atentos quando vamos escrever. Nos textos, nós não podemos querer dizer. Não, é porque eu quis dizer, isso não pode acontecer. Nós precisamos dizer e dizer de forma objetiva, de forma clara, para evitar, né, confusões de sentido, certo?
Então, a linguagem é formada por uma infinidade de símbolos, tá? Quando eu utilizo uma palavra, quando eu utilizo uma expressão, essa palavra, ela pode significar de diferentes modos, tá? As palavras carregam universos polissêmicos que sempre podem ser revisitados. Professora, como assim universos polissêmicos? Multiplicidade de sentidos, muitos significados, ok? Mas esses muitos significados podem ser acessados, podem ser alcançados e as figuras de linguagem nos auxiliam nesse processo. Elas nos dão essa possibilidade de compreender esses sentidos que não estão dicionarizados, que não são aparentes. Às vezes, o dicionário de língua portuguesa nem prevê alguns sentidos que nós atribuímos às palavras, porque eles acabam sendo construídos a partir da convivência, do cotidiano, né? De um contexto em especial que acaba evidenciando ou trazendo à tona um novo significado para determinados termos ou expressões. Observem outro exemplo. Tirinha de Armandinho, já expliquei, do Alexandre Becker, que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Enfim, temos aqui dois personagens, Armandinho e um amigo. O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele! A minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza de que ela é selvagem. Então percebam aqui a diferença, né? O Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. E aí nós temos a seguinte relação que é estabelecida, né? Doméstica, profissão e a ideia daquilo que é, ou do ser, do que é doméstico e do que mora na selva. Né? Os animais, por exemplo, nós sabemos que há uma diferença entre os animais domésticos e os animais selvagens. Não é? O animal doméstico, ele é manso, ele é paciente, é para ser, não é? Deve ser. Ele é paciente, ele é mais calmo, ele é carinhoso, não é? O selvagem não, né? É diferente. Então, esses dois sentidos são postos aqui nessa conversa. Armandinho não entende o sentido da expressão doméstica, né? Ou extrapola um pouquinho e fala sobre essa relação entre o doméstico relacionado à mansidão, à paciência e o selvagem, que é aquela coisa mais braba pra caramba, como ele apresenta aqui. Então, nossa, que sorte que a mãe do Fabinho é calma, é tranquila, porque a minha parece um bicho do mato, é selvagem demais a mulher. Então, vejam só. As figuras, então, de linguagem, né, no texto poético, elas permitem essas possibilidades de significação, tá bom? E entre as figuras que nós temos as figuras destacamos na aula de hoje, as figuras de comparação. Essas figuras de comparação, elas contribuem para quê? Olha só, novamente, a gente fala de muitos sentidos, muitos significados, polissemia, universo polissêmico e agora multiplicidade de interpretações no ato da leitura. Então, nós destacamos aqui na aula de hoje, vamos revisar, duas figuras muito importantes que sempre ou quase sempre aparecem nos textos poéticos e são a metáfora e a comparação. Antes de adentrarmos no conceito das duas, eu destaquei aqui o seguinte: a polissemia não induz o leitor ao erro. Por quê? Porque há um contexto, ela dá acesso ao contexto em que a palavra ou frase, o texto está inserido. Então, desde o princípio, desde o começo, nós estamos dizendo, batendo na mesma tecla, não é? O texto, não existe texto sem contexto. O texto só é texto dentro de um contexto determinado, ok? Então, para compreender o sentido, eu necessariamente preciso entender o que está acontecendo no momento, a cultura, as ideias, a visão de mundo daquelas pessoas que estão sendo apresentadas ali, certo? Então, observem o seguinte, o exemplo aqui. Passei na padaria e comprei um sonho.
Exemplo número 2. O meu sonho é ser uma estrela de cinema. Exemplo número 3. Hoje tive um sonho muito estranho. Tá? O termo é o mesmo, mas os significados são diferentes. Vocês conseguem compreender claramente, né? O sonho, o desejo, o sonho, né? Aquela ideia, né? Aquele acesso que nós temos ao inconsciente, não sei, aquelas criações, às vezes à noite a gente sonha com cada coisa, cada situação, não é? E algo que é encontrado na padaria, um item que é encontrado na padaria. Então, os sentidos, eles são diferenciados, embora o termo seja o mesmo nas 3 frases, nos 3 casos. Agora, nós vamos falar mais especificamente sobre, né, metáfora e comparação. A partir, primeiramente, desse exemplo aqui. Esse é um poema, tá, de Manuel Bandeira. O título do poema é O Bicho. Quando nós lemos o título, nós já imaginamos. Se nós falamos de bicho, né, você pensa em um gato, um cachorro, um pássaro, um leão, não sei. Mas vamos ler para entender que bicho é esse? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Volta para cá. Observem. Quando nós lemos a princípio, pensamos em um bicho doméstico ou selvagem, né? Como diria o Armandinho. Mas aqui, no último verso, percebemos a decepção do eu lírico. O eu lírico constatou que aquele bicho que estava no meio do lixo não era um cão, nem um rato, nem um gato. Não que isso deva ser feito, não que os animais devam ser abandonados de modo nenhum, né? Abandono de animais é crime. Mas ele diz que o bicho era um homem. Observem, o homem e bicho são a mesma coisa? Não. Essa é uma comparação fisicamente? Não. Essa é uma comparação metafórica, é uma comparação implícita. Bicho aqui quer dizer alguém que é desassistido, né? Que muitas vezes é abandonado, que não recebe comida ou alimento, tá? Então, aqui a ideia é de uma comparação, mas ele não diz assim, olha, o bicho ou o homem era como o bicho. O homem era igual a um bicho. O homem era... Não há uma marca explícita de comparação. Ele diz que o bicho era um homem. Era o homem. Então, nós temos uma metáfora, tá? Observem a diferença aqui. João Cabral de Melo Neto, alguns versos para vocês. Olha só. De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Olha que coisa, né? De sua formosura, deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Então, a região, o espaço, né, a que se refere o eu lírico, é tão belo como um sim numa sala onde há apenas não, né, uma sala negativa. Perceba que há uma comparação e há uma marca dessa comparação. Nós temos aqui como, ok? Quando todas as vezes que tivermos uma comparação explícita, mostrada, nós estamos diante da figura de linguagem comparação. Quando a comparação for implícita, nós nos deparamos com uma metáfora, tá? Olha só o próximo exemplo. Esse é um clássico, é um poema de Camões, Amor é Fogo, né? E nós temos o seguinte:
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, eu me empolguei declamando aqui, mas olha só, a primeira estrofe é o suficiente, não tá no slide, tá gente, tá aqui na cabeça. A primeira estrofe é o suficiente para perceber que há uma metáfora aqui. Ele não diz amor é como fogo, por exemplo, que seria uma comparação, mas ele diz que amor é fogo, ok? Então amor e fogo, né, são coisas distintas, mas aqui na poesia é estabelecida uma relação, um elo de sentidos entre amor e fogo. Ok? Então, há alguns componentes do fogo que são semelhantes ao amor, alguns aspectos do amor que são semelhantes ao fogo, ok? E o poeta, o eu lírico, consegue estabelecer essa ideia de maneira muito subjetiva, claro, porque o texto poético é bastante subjetivo, tá? E observem, amor é fogo, metáfora número 1. Amor é ferida, outra metáfora. Amor é um contentamento descontente, né? Nem tudo são flores, como dizem por aí. Para não dizer que não falei das dores, nem tudo são flores, viu? Tem hora que o negócio pega. Mas calma, porque a poesia já prevê isso. Amor é dor. Então, temos uma metáfora, 2, 3, são várias as metáforas. Se nós trouxéssemos o poema inteiro, né, vocês veriam outras. E percebam, não há amor é como fogo. Amor dói tanto como uma ferida. Não há essa marca explícita. E aqui nós temos essa imagem interessante, parece simples, mas esse boneco aqui, observem, ele está pintando o espaço era vazio e ele está desenhando aí na sua vida vários amores, vários corações. Ele está modificando o meio. Ele não ficou contente com o cenário sem nada. Ele está agindo em prol do bem comum, tá? Plantando coisas boas. Fiquem atentos. Então, recapitulando, a metáfora é uma comparação implícita. E a comparação propriamente dita, ela é explícita. Nós temos os marcadores. Vamos analisar alguns exemplos para que isso fique ainda mais evidente. Olha só, minha mãe é uma rosa. Exemplo 2, minha mãe é tão bela quanto uma rosa. Na verdade, ela mais, mas eu queria apresentar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, olha só, minha mãe gente, minha mãe é uma rosa. Eu chego lá na rosa e digo assim, beijo mãe, e a rosa responde, Deus abençoe. Não, queridos, lógico que não. Então aqui o que acontece é uma comparação implícita. Quando eu digo que minha mãe é uma rosa, eu estou dizendo, olha, minha mãe é bela, minha mãe é delicada, minha mãe é cheirosa, minha mãe minha mãe, né? Então, é maravilhosa, tá aqui. No exemplo 2, nós temos minha mãe é tão bela quanto, tá? Uma rosa. Então, há um marcador de comparação. Logo, nós temos no exemplo 1, metáfora. No exemplo 2, comparação. Hora da leitura. Vamos lá? Olha só, essa leitura é muito importante mesmo. Todas são, mas aqui é uma receita versificada. O ano de 2020, né, foi um ano muito difícil, mas ele está acabando. E eu resolvi trazer aqui uma receita de ano novo que foi escrita pelo poeta mineiro, meu querido, né? Todas as aulas eu preciso falar o nome dele, Carlos Drummond de Andrade. É um texto muito especial. Se você, eu estou falando aqui, enquanto eu estou apresentando o texto e falando com você, chama a tua família, né? Pede para eles sentarem aí perto de você, para que juntos todos nós façamos a leitura. Quem sabe essa receita funcione aí na sua casa. Vamos ler? Preparados? Olha só, essa receita é fácil, viu? E outra coisa, eu tenho certeza que todos os ingredientes dela já estão aí.
dentro de você, tá? Vamos lá. Tarandandã. Receita de Ano Novo de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas como ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens, passa telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Gostaram da receita? Da receita de ano novo? Vamos analisar um pouco esse poema, né? Nós estamos trabalhando justamente com a leitura e análise dos poemas. A ideia é receita de ano novo e nós automaticamente, quando falamos de receita, lembramos da cozinha da nossa casa, da cozinha da casa da vovó, do vovô, não sei, né? Mas de um local onde nós juntamos, temos os utensílios necessários, temos os ingredientes necessários, temos um espaço adequado, reunimos os ingredientes e vamos seguindo um passo a passo, até que a refeição, né, a sobremesa fique pronta. Então, isso já nos assusta, porque ele fala de uma receita de ano novo e a ideia que temos é de algo que será, né, tem um passo a passo ali fixo, então eu posso cumprir, eu posso fazer. Mas, na verdade, essa receita vai de encontro a tudo aquilo que a maioria das pessoas geralmente faz, né? Quando um ano está acabando, as pessoas algumas começam a prometer muitas coisas, outras começam a anotar, não, eu vou fazer isso e tanta coisa. Outras choram de arrependimento, esse ano foi terrível, esse ano não sei, graças a Deus que acabou. Outras comemoram. Mas perceba que o poeta conclui o seguinte: olha, você não precisa fazer nada dessas coisas. Você não precisa fazer lista de boa intenção para arquivar na gaveta, né? Você não precisa chorar arrependido, nem acreditar que o mundo, que a vida, que o Brasil, que Teresina vai ser a melhor cidade, sabe? Quando o ano novo, quando chegar, né, 2021... meia-noite lá, 1 minuto, Teresina, né, vai ser tudo maravilhoso demais, não vai acontecer mais nada negativo. Não, a realidade às vezes é severa mesmo, né? Nós temos vivenciado isso. Porém, entendemos que, apesar dos pesares, o ano ainda continua novo, ainda pode ser novo. E essa ideia do novo, esse conceito do novo não está lá fora. O poeta nos convida, nos convoca, nos sacode e diz: olha, acorda porque o novo está dentro de você. Você já tem a receita, você já tem os ingredientes, você pode, tá? Mesmo que não seja fácil. Eu sei que não é fácil. E por que não é fácil? Porque os textos e nós estamos inseridos em um contexto. Então, às vezes, nós estamos até bem, mas tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor.
Porém, mesmo sendo difícil, tente, experimente de maneira consciente, porque é dentro de você que o ano novo está cochilando, que a vida nova, que as escolhas novas estão dormindo e olha, não é de agora não, já faz bastante tempo. Vocês lembram de Anne Frank, quando ela diz que apesar de tudo, né, ela ainda acredita na bondade humana, que quando ela afirma que olha, se você acha que precisa melhorar em alguma coisa, por que você não se movimenta? Por que você não age? Então, o texto poético, uma das funções, se não a principal função do texto poético, é nos levar a uma reflexão profunda e crítica da realidade. Estou quase encerrando, eu acredito que vocês já anotaram a receita para aplicar em casa, para fazer em casa. Repassem para os familiares, tá bom? Porque o ano vai ser maravilhoso a partir de então. Olha só, será que vocês lembram quem é esse senhor que aparece aqui? Esse velhinho? Nossa, e é uma pessoa idosa cheia de brinquedos, olha só. Não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Mário Quintana, nós já falamos sobre ele. Carlos Drummond de Andrade também tem um verso que diz mais ou menos assim, olha, eu tenho medo de perder a ideia do brinquedo. Né? Ou seja, de com o tempo acabar esquecendo que um dia eu fui criança, acabar esquecendo que a vida também pode ser divertida, né? Que eu ainda posso imaginar coisas novas e sonhar e acreditar em coisas até extraordinárias mesmo, tá? Então não vos iluda o velho que aqui vai, eu quero meus brinquedos novamente, sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Tá bom? Então, velho e menino não são a mesma coisa, mas aqui a ideia é metafórica, né? Uma comparação. Eu sou um velho, mas que não, o meu espírito continua jovem, o meu espírito não envelheceu, tá? Minha essência continua divertida e vocês não vão tomar meus brinquedos, não. Pode devolver aqui, viu? Olha só, ele saiu levando tudo. Bom, gente, para encerrar a aula de hoje, eu trouxe esse poema de Cecília Meirelles. O título do poema é Motivo, tá? Nós acabamos de ler a receita de Ano Novo, nós vimos os versos aqui do Mário Quintana dizendo que, né, o eu lírico afirmando que, olha, me dá meus brinquedos porque não importa a idade, eu quero ser feliz, eu vou brincar, eu vou me divertir e vou viver de maneira tranquila e serena. E agora nós temos um motivo para isso tudo. Por que seguir a receita de Ano Novo? Por que permanecer com os brinquedos debaixo do braço, apesar da idade, apesar de tudo? Olha só, motivo. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo, sei que canto. E a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Por que nós cantamos? Por que nós lemos? Por que nós vivemos? Porque o instante existe. A vida está aí para ser vivida de maneira alegre e responsável. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Percebam a função do texto poético, refletir sobre a vida, refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos comportamentos e nos fazer pessoas melhores que objetivem sempre o bem-estar, não apenas o nosso bem-estar, mas também o bem-estar de todas as pessoas que nos cercam. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Reflitam. Até a próxima aula.